Bom dia, pessoal. Sem mais delongas, né? Vamos para a gravação do nosso vídeo aí. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a Revolução Inglesa. Não reparem que eu estou meio rouco, então sempre eu vou estar bebendo água. Eu até aconselho, quando vocês forem escutar o vídeo, utilizarem fone de ouvido, porque o som do meu microfone do meu celular já não é muito bom. Então eu aconselho utilizarem o fone de ouvido. E eu também estou bem rouco, tá? A minha médica até aconselhou não gravar o vídeo para poupar a voz um pouco, porque eu estou melhorando. Fiquei muito resfriado mesmo, mas compromisso é compromisso. Então eu fiquei de dar uma força para vocês gravando os vídeos e postando no canal e vou fazer isso então. Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente não perder tempo. Como antes da Revolução Inglesa, que é o texto que nós vamos estar trabalhando, nós temos um textozinho introdutório que ele vai trabalhar o conceito de revolução. As ciências humanas, no geral, elas definem a revolução como uma mudança radical nas estruturas sociais, uma mudança brusca. Mas o que eu aconselho vocês? Quando vocês forem estudar, peguem o conceito do Hector Brit, que está aqui no terceiro parágrafo desse texto. Ele define perfeitamente o conceito de revolução que nós vamos estar trabalhando aí dentro da Revolução Inglesa, tá? Ele aqui, ó, ele define a revolução como um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. Um confronto entre a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. Revolução é, assim, um confronto de classes. Então nós vamos perceber, até que como nós já vimos esse conteúdo, que vai ser uma luta de interesses entre monarquia e burguesia. E a população, no meio desse confronto todo, ali no descaso. Então esse vai ser o fator e o foco principal da Revolução Inglesa. Um grupo não vai se sentir representado e vai lutar para ter mais representatividade política, para uma mudança na vida, na sociedade como um todo. Uma melhora de vida, na qualidade de vida, na questão dos impostos. Nada muito diferente dos dias de hoje, né? Dentro da nossa democracia. Nós votamos, participamos de uma democracia para quê? Para lutarmos por melhoras na nossa própria vida e da vida dos nossos entes, né? Mas dentro desse contexto, nós vamos ter a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela vai começar os problemas iniciais dela dentro de duas dinastias. A dinastia dos Tudor e a dinastia dos Stuarts. A primeira dinastia ela vai vir com o governo do Henrique VIII e depois da Elizabeth I. Vão existir vários reis dentro da dinastia dos Tudor. Mas os mais importantes dentro desse processo da Revolução, como eu já falei na aula passada, vai ser o Henrique VIII e a Elizabeth I, dentro, né, da dinastia dos Tudor. O Henrique VIII ele vai ser responsável por quê? Pela reforma anglicana. A reforma anglicana seria o quê? A separação da monarquia, do rei, com a Igreja Católica. Como nós já vimos ali, até dentro ali da Idade Média, a Igreja Católica ela tinha grande influência dentro da política. Como eu já falei, muitos reis até tinham como ali pessoas, conselheiros, membros da Igreja Católica. E eles influenciavam até diretamente para colocar um rei no poder, para tirar um rei do poder. Então eles tinham muita influência e era uma instituição bem rica e poderosa naquele período. Graças principalmente às doações, como nós já estudamos isso aí. E o Henrique VIII, ele quer ter o controle total ali dentro da Inglaterra. Ele quer governar de acordo com suas regras. Daí o nome monarquia absolutista, onde o rei ele vai ter poder absoluto ali dentro do seu país. Então ele vai ter os três poderes na mão dele. Ele vai criar as leis, ele vai colocar as leis em práticas e ele vai fiscalizar para ver se essas leis estão sendo cumpridas. Então a reforma anglicana ele vai criar uma religião, que é o anglicanismo, para substituir a religião católica. E sendo assim, ele também vai ter interferência até mesmo dentro da religião. E o anglicanismo ele não vai ter nenhuma ligação com a política. Então, a partir desse momento, o Henrique VIII ele passa a ter controle absoluto dentro do seu país, que era isso que ele queria.
e não tendo que pagar uma série de impostos, de tributos para a Igreja Católica. Outra medida dentro dessa reforma anglicana, ela vai vir com cercamentos. O que foi os cercamentos? O Henrique VIII, ele vai tomar de volta as terras que até então era da Igreja Católica, vai dividir ela em lotes, que seriam os cercamentos, e vai pôr à venda. O objetivo maior, trazer dinheiro para os cofres para a coroa inglesa, já que, como nós já vimos no texto passado, dentro desse novo sistema vai se prevalecer o que? O metalismo, o acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Então, como eles já não viviam mais dentro daquele sistema feudal, essas terras não serviriam de nada para ele. O que importava ali, o sinônimo de riqueza naquele período, era ouro e prata. Beleza? Então, daí a medida dos cercamentos. Dentro do seu governo, ainda, nós vamos perceber o início de uma ascensão da burguesia puritana, que ela vai se estabelecer e se fortificar principalmente no próximo governo, que é o da Elizabeth I. Dentro da Elizabeth I, que vai ali de 1558 a 1603, ela vai começar um processo do quê? De expansão marítima. A procura de novas colônias, de novas terras para retirar matéria-prima. E ela vai incentivar uma prática muito comum naquele período, que seria a pirataria em nome do rei. Que no caso, esses piratas eram conhecidos ali, até o texto deixa grifado, como lobos do mar. Que eram piratas em nome do rei, que saqueavam e roubavam todos os navios católicos, né, de países católicos, que entrassem ali no mar inglês. Eles roubavam esse ouro, ou prata, ou mercadoria, e levavam para a Inglaterra, que seria uma forma alternativa do quê? Da Inglaterra aumentar mais as suas riquezas. Quem vai sofrer muito com isso é a Espanha, que ainda é católica e que necessita dessa rota comercial aí. Então vão ser os principais navios que vão ser atacados aí por esses lobos do mar. Uma coisa importante que eu frisei para vocês também. Os navios da coroa inglesa não era suficiente. Então, para eles conseguirem mais até o nome que fala, mais riquezas para dentro do cofre inglês, eles começaram a utilizar também navios particulares da burguesia comercial, que buscava produto na Ásia, trazia para a Europa. Então, muitos desses navios também foram utilizados dentro dessa pirataria em nome do rei. A diferença é que uma parcela do que esses navios privados conseguiam ia para o bolso dos comerciantes, que no caso seria, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, essa burguesia puritana, que nós já vamos ver já já. Então, o governo da Elizabeth I vai instaurar essa expansão marítima, que vai começar lá no governo do Henrique VIII, e a partir do momento que eles começam a utilizar navios também, não só da coroa, mas navios particulares, a burguesia ela passa a ter formas de se enriquecer ainda mais, além do comércio lá com o continente asiático. Beleza? Outra coisa também, a Elizabeth ela também tinha uma preocupação muito grande com a questão de manter essa monarquia absolutista. Então ela vai manter esse processo de expansão, né, da Inglaterra, de buscar novas terras, de aumentar os cofres ingleses, tá? Dentro dessa proposta de monarquia absolutista. Então lembre-se que o maior interesse dessa riqueza não é transformar melhorias na Inglaterra, é trazer melhorias para a própria monarquia em si. Então todas essas estratégias, essas mazelas, vêm de interesse, para atender interesse direto dessa monarquia absolutista. Depois nós vamos ter uma outra dinastia, que é a dinastia dos Stuarts. Nós vamos ter primeiro o governo do Jaime I,
que vai de 1603 a 1625, que vai continuar mantendo o mesmo tipo de governo protetor dos interesses da monarquia absolutista, tá? E vai ser depois substituído, né? Ou o próximo a entrar no trono vai ser o seu filho Carlos I, tá? A partir de 1625. Ambos os reis, aqui ó, pegando um pedacinho do trecho do texto aqui, ó. Ambos os reis, assim como a maioria dos nobres, compreendiam a seção da burguesia. Então, ó, eles estavam vendo que essa manobra para enriquecer os cofres da coroa inglesa também favoreceu o crescimento da burguesia. E todas aquelas terras colocadas à venda lá dentro do cercamento feito pelo Henrique VIII vão ser comprados por esses comerciantes, porque ali dentro da Inglaterra eles eram uma classe em ascensão. Eles já eram muito ricos do comércio com o continente asiático, desde lá do período das cruzadas. Então era uma camada social dentro da Inglaterra com muito poder econômico, muito mais poder econômico que a própria coroa, que o próprio rei. Então o Carlos I ele começou a ver a burguesia como um perigo para a autonomia da monarquia absolutista ali dentro da Inglaterra. E ele vai começar a tomar uma série de medidas protecionistas para proteger o governo inglês desse crescimento da burguesia aí, tá? Então ele vai adotar uma série de medidas, tais como o aumento de impostos e a criação do monopólio de estatais. Ou seja, todas as empresas vão estar por controle do Estado. Então, pouca interferência vai ter ali do privado. E poucas oportunidades o privado vai ter de crescer dentro da monarquia absolutista. Além do aumento dos impostos. Se a burguesia ela cresce em função da economia, do dinheiro. Se a gente aumenta os impostos dessa classe, praticamente nós estamos fazendo com que essa classe não cresça, já que o que faz ela crescer é o dinheiro, né? Ó, adepto do absolutismo monárquico, legitimado pela teoria do direito divino. Então, o que o Carlos I vai fazer? Todas essas medidas autoritárias, para poder tomar elas, ele vai ter que mexer com as leis do parlamento inglês. O parlamento inglês, naquela época, era dividido em duas partes, tá? A parte que representava a burguesia, que era a Câmara dos Comuns, e a parte que representava a nobreza, os reis, que era a Câmara dos Lords, que era composta ali pelos nobres. Essa disputa política tinha no centro ali a população, totalmente no descaso. Então percebam que a política inglesa ela vai favorecer o interesse de duas camadas distintas e que não é a população, que entra bem dentro do que o Hector Bridge fala. Uma classe que detém o poder vai lutar para ter acesso a esse poder. Quem que vai ser esse grupo que vai lutar para ter acesso ao poder? A burguesia. Sozinha? Não. Como nós vamos ver mais um pouquinho para frente, com a ajuda dos camponeses. O Carlos I, além disso, ele vai utilizar e vai fazer toda uma manobra política para se autofavorecer. Então, como dentro do parlamento inglês a Câmara dos Comuns ela começou a se despontar muito, o Carlos I começou a se utilizar do direito divino. Bom, eu sou rei, eu sou absoluto, porque assim Deus o quis. Assim é o direito divino. Então, como eu tenho poder absoluto, eu vou fechar o parlamento. Então, quando o governo se sentia ameaçado pela Câmara dos Comuns, ele fechava o parlamento. E quando ele via que o negócio estava bom para o lado dele, para a Câmara dos Lords, ele reabria o parlamento primeiro. Ou seja, manipulava a política inglesa, o parlamento, que era a representação maior ali do Estado, para atender seus interesses próprios.
E isso vai levar a burguesia a ficar descontente com esse governo, porque esse governo passou a manipular para atender o interesse apenas de um grupo social, a monarquia. Dentro dessa burguesia puritana, só lembrando pouco, por que burguesia puritana? O puritanismo ali é uma área ali puxada mais para o calvinismo, tá? Que é uma tendência religiosa conservadora, que ela prega a questão do cristianismo, mas naquela questão bem mais conservadora dentro das regras da igreja. Então, eles também são conservadores na questão religiosa. Por isso, uma burguesia puritana, uma burguesia que vive do comércio, mas extremamente religiosa, extremamente conservadora dentro dos princípios religiosos. Dentro desse grupo da burguesia puritana, vão ter aquela ala mais do paz e amor e vai ter uma ala mais agressiva. Dentro dessa ala mais agressiva, radical, não vai se destacar Oliver Cromwell. Oliver Cromwell é um fazendeiro, uma pessoa do campo, né? Que vai ser um daquelas pessoas que vão um daqueles burgueses que vão se favorecer naquela compra dos cercamentos, né? Ele vai ser um camponês rico, dono de muitas terras, representando os interesses da burguesia, nunca se esquecendo disso, mas que não vai ver mais o Carlos I como um representante dos interesses da burguesia. E eles vão começar uma guerra civil. Dentro desse contexto de guerra civil, nós vamos ter os camponeses, como eu já falei, ali no centro, sem nenhuma representatividade. E eles começam a ver o Oliver Cromwell como uma representação. Essa monarquia absolutista não está preocupada não está tendo uma preocupação nenhuma com os camponeses. Quem sabe esse Oliver Cromwell, que é um fazendeiro, no qual está representando o interesse ali do campo, ele venha a favorecer os camponeses também. Então os camponeses se aliaram à burguesia puritana, se aliaram a Oliver Cromwell, numa luta, numa guerra civil ali dentro da Inglaterra, para depor Carlos I do poder. Essa luta, esses conflitos, vai receber o nome aqui, a apostila coloca, como New Modern Army. Ou seja, o novo modelo de luta armada, um novo jeito de se fazer guerra. Que jeito diferente é esse? As guerras eram feitas entre países, com exércitos treinados. Esse New Army, ele vai ser uma luta interna dentro da Inglaterra, onde pessoas comuns, camponeses, sem nenhum treinamento militar, vão pegar em armas para fazer uma luta, para fazer uma revolução. Olha, ó, uma mudança brusca dentro da sociedade, no conceito mais comum ali. Então, uma classe social, ela não se sente representada e ela vai buscar essa representatividade através de uma luta armada, tirando quem não os representa do poder. Aí a apostila fala que em 1642 nós vamos ter aí início dessa Revolução Puritana, que vai acabar com os puritanos, a burguesia, como vitoriosa, depondo Carlos I no poder e decapitando ele em praça pública. Depois que acaba essa revolução, quem assume o poder da Inglaterra, já agora seguindo o roteiro do PowerPoint, tá? É o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele vai ser coroado rei. Mas como ele representa os interesses da burguesia, ele recebe um outro títulozinho. Ao invés de chamar ele de rei, vão chamar ele de... Início do governo de Oliver Cromwell, vão chamar ele de... vou até voltar aqui, esse pedacinho. Oliver Cromwell, início do governo republicano. Lorde Protetor. Ele vai ser considerado Lorde Protetor. Mas Lorde Protetor dos interesses da Inglaterra como um todo? Não.
a burguesia dá esse título ao invés de rei, porque Lorde Protetor dos interesses da burguesia. E quando ele assume o poder, ele literalmente abre as portas para o interesse da burguesia. Uma das suas primeiras medidas, né? Então, antes que eu quero que vocês percebam, vai haver uma consolidação dos interesses da burguesia quando Oliver Cromwell assume o poder. Lembrando que ele faz parte dessa burguesia puritana e agora é rei da Inglaterra, ou Lorde Protetor. Sua primeira medida. Lembra-se daquele expansionismo marítimo, lá da Elizabeth II? Ele vai criar o Ato de Navegação de 1651. O que coloca esse ato de navegação? O transporte de produtos fica restrito aos navios ingleses. Tanto da coroa quanto os navios particulares, todos agora pertencem a um imperador que está representando os interesses da burguesia. Então, agora, até os navios da coroa inglesa representam os interesses da burguesia, assim como os navios particulares. Então, qualquer comércio, qualquer transporte, ida ou vinda de produto da Ásia, só pode ser feita com navios ingleses, aumentando ainda mais a riqueza dos cofres públicos ingleses e, ao mesmo tempo, aumentando a grana do bolso da burguesia comercial puritana da Inglaterra. Então, agora, o governo unicamente está voltado para os interesses da burguesia. Professor, e os camponeses que lutaram junto? Agora a população ela vai passar a ter uma representatividade dentro do governo? Não. Tem uma música do Legião que se chama Mais do Mesmo. O que vai acontecer no governo do Oliver Cromwell vai ser basicamente esse mais do mesmo. Seguindo ali um trechozinho do PowerPoint, a quarta bolinha. Oliver Cromwell ele agiu como um ditador, manipulando o parlamento para atender os seus interesses. Então, o que o Oliver Cromwell vai fazer para se manter no poder? Mesmo sendo agora um governo republicano, não mais monárquico, ele vai continuar agindo da mesma maneira autoritária como fazia as monarquias absolutistas. Então, o que ele vai fazer? Vai manipular o parlamento para atender os seus interesses, vai desfavorecer a Câmara dos Lordes. Quando haver a necessidade, ele vai fechar e reabrir o parlamento. E uma coisa muito importante dentro desse conservadorismo do Oliver Cromwell, até que vai fazer ele se manter no poder também. Ele vai começar a perseguir, prender e matar todos aqueles que foram a seu favor no período ali de conflito. Então, quem vai ser muito perseguido também são os camponeses, que assim, quando acabar a guerra, vai buscar sua representatividade e vai começar a fazer críticas ao Oliver Cromwell e ele vai perseguir esses próprios camponeses que outrora tinham ajudado ele a tomar o poder do Carlos I. E vai também começar a perseguir aqueles representantes ali do governo, da burguesia, que ia contra as suas medidas também. Por isso que ele vai conseguir se manter no poder até a sua morte em 1658. Quando ele morre, né, vai assumir o poder o seu filho Richard Cromwell. O Richard Cromwell, ele não vai ter a mesma moral que o pai dele. A própria Câmara vai considerar aqui, pegando aqui a primeira bolinha do PowerPoint ali na segunda folha, Richard foi considerado inabilitado e incapaz de governar. Ele era muito novo, não tinha muita experiência. O governo estava cheio ali de gente mais velha, manipuladora. Então, eles aproveitaram essa inexperiência do Richard Cromwell para tentar dar um golpe de poder, trazendo o poder de volta
para a mão da monarquia absolutista. Ó, o parlamento faz uma manobra política e restaura a última dinastia que estava no poder, que era a dinastia de quem? Dos Stuarts. Quem que vai assumir o poder agora? Carlos II. Carlos II, o novo rei, né? Tal como seu pai, que o Carlos II é filho do Carlos I. Lembrando, por que ele herdou Carlos II? Porque ele não queria ter nenhuma ligação ali com o pai dele, bem dizer, Carlos I, que foi decapitado, que não conseguiu se manter no poder. Então ele tomou um outro título, Carlos II. O novo rei, tal como seu pai, não estava disposto a negociar com os poderes do parlamento, nem permitir a ascensão da burguesia. Então, o que o Carlos II ele vai fazer, tá? Ele vai criar uma série de medidas para restringir o poder e o crescimento da burguesia e restaurar o quê? A monarquia absolutista. Carlos II, para ele conseguir fazer isso, como que ele vai conseguir se manter no poder? Lembrando que a burguesia, ela é extremamente influente economicamente dentro da Inglaterra. E ela acabou de tomar um golpe. Ele vai se aliar novamente à Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela volta a ter uma representatividade dentro do governo do Carlos II da dinastia dos Stuarts, que volta ao poder também. Então, dentro do seu governo ali, ó, aliança com os católicos contra a burguesia puritana. Agora que os católicos voltaram ao poder, voltaram a ter a influência junto à política ali do Carlos II, o que eles vão fazer? Vamos retalhar essas religiões protestantes. No caso ali, o anglicanismo e o puritanismo. Então, ó, é iniciado uma intensa perseguição religiosa em cima dos puritanos, tá? Religiosa por parte de quem? Do rei e da Igreja Católica. É dentro desse período do Carlos II que boa parte desses puritanos, temendo a represária religiosa, vão fugir da Inglaterra para as colônias lá na América do Norte, tá? Que vai dar ali o processo de colonização da América do Norte. Lembram a chegada dos puritanos? Vamos estudar isso na próxima apostila. Então não vou ficar aqui queimando etapa lá da segunda apostila. Mas há uma perseguição religiosa. Carlos II, né, vai ter um sucessor. Quem que vai suceder depois de Carlos II? Jaime II. Ó, Carlos II faz uma manobra positiva, consegue restaurar o absolutismo monárquico dentro da Inglaterra com a ajuda da Igreja Católica. Então, o seu sucessor, Jaime II, pegou um governo legal. Então, ele fica com o título do Carlos II e se tornando Jaime II. Percebam aí. Seu irmão tenta restaurar o absolutismo monárquico. Então, ele vai continuar essa política de represária em cima da burguesia puritana. Só que o parlamento, por parte ali da Câmara dos Comuns, eles fazem uma manobra política chamada de Revolução Gloriosa. Por que essa Revolução Gloriosa vai receber esse nome? Porque é uma manobra política de alianças, de compra, de troca, sem a utilização de um conflito armado. Vai ser uma manobra política na base da caneta e da manipulação e do jogo político ali dentro do parlamento. Tá? Então vai ser, entre aspas, uma manobra pacífica. Por isso que ela recebeu o nome de Revolução Gloriosa. Também
ela vai receber esse nome porque depois dessa manobra vão ser criados uma série de reforços, como se fosse uma parede, que vai impedir a volta do absolutismo monárquico. Então percebam aí também o porquê dessa revolução também se chamar Revolução Gloriosa. Porque depois dessa manobra, o absolutismo ele não volta mais dentro da Inglaterra. Recebe esse nome porque ocorreu de maneira pacífica. Deposição de Jaime I. Quando Jaime I é tirado do poder, o que eles pensam? Nós podemos continuar a monarquia, só que nós temos que criar uma série de leis que impeça que o rei ele influencie diretamente na política. Então, a partir da Revolução Gloriosa, os próximos reis que assumirem, eles vão ter apenas um papel representativo, assim como a Rainha Elizabeth, que nunca morre, ela tem. Ela e a bandeira têm o mesmo papel, representar a Inglaterra. Quem decide a política é o parlamento inglês. O que vai fazer? O parlamento rapidamente tomou todas as precauções para evitar e restaurar o absolutismo. Então, esse reforço vão ser o quê? Leis. Em 1689, criação da Declaração de Direitos, ou Bill of Rights. O que seria imposto? A monarquia ela vai limitar uma série de leis que vai limitar o poder do rei. Aquilo que eu falei, o rei agora passa a ser apenas um representante do país. Quem vai mexer no poder é o parlamento. Quem que vai ser o representante desse novo modelo? É o Guilherme III. Guilherme III, que vai fazer o quê? Jaime II, se ferrou, foi deposto. Não quero ter ligação com ele. Ele se chamava Guilherme de Orange. Ele era da família da dinastia Stuart. Ele tinha um cargo político ali nos países baixos, né? Ali dentro da Europa. Vamos pegar esse primo aí. Primo não, cunhado. Vamos trazer ele para o poder. Não tiramos a dinastia Stuart do poder. Só que vamos blindar esse Guilherme de Orange para que ele seja apenas um representante. Que ele não mande mais nada ali dentro da política. E que que a burguesia puritana continue ali manipulando o governo. Então, o Guilherme de Orange, que vai se tornar o Guilherme III, ele já entra no poder com esse já entra no governo com esse poder limitado. Limitado por quem? Pela Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, tá? Que é uma lei que restringe o poder do imperador, do rei. Tá? Foi instituída uma monarquia parlamentarista. Esse modelo de monarquia parlamentarista, criado ali na Revolução Gloriosa, é o mesmo modelo que continua até nos dias atuais. Tá? Então, pegamos como exemplo de novo a Elizabeth I. Ela é apenas uma representante ali do país. Quem manda na política mesmo é o parlamento e os seus representantes ali das camadas sociais da Inglaterra, ali dentro do parlamento. O que nós vamos ter aí, depois dessa Revolução Gloriosa? Solidificação da burguesia. Fim dos entraves comerciais que impediam a expansão da economia. Então, lembra das todas as leis que a monarquia absolutista criava, o monopólio das estatais, as leis que impediam o crescimento da burguesia, tudo isso cai por terra. Eles vão pegar aqueles conceitos iluministas defendidos pelo Adam Smith. Eliminação dos princípios mercantilistas. Mercantilismo era uma forma de governo que protegia a economia do rei. Então, era uma medida protecionista da monarquia, que defendia os interesses da monarquia. Eles acabam com essa medida mercantilista e adoram o quê? O liberalismo econômico. Então, agora, as pessoas, os comerciantes, a burguesia, eles têm acessibilidade para comerciar
com quem eles quiserem, tá? Antes, todo o comércio era restrito, essas negociações, apenas com a coroa inglesa. Agora não. A burguesia, os comerciantes, eles têm acesso a essas negociações de comércio com quem eles quiserem. Eles estão livres desse protecionismo monárquico que o mercantilismo colocava. Quando isso acontece, pessoal, nós vamos ter o quê? A instituição completa do poder da burguesia dentro da Inglaterra. Então, a partir dessa monarquia parlamentar, né, desse processo de revolução, nós vamos ter o fim das monarquias absolutistas e uma série de leis que vai pôr fim, né, à autoridade e ao controle desses reis. Então eles passam a ter o seu poder moderado por leis criadas pelo parlamento, que agora estava na mão da burguesia puritana na Inglaterra. E aí nós temos fim à Revolução Gloriosa e também temos fim à Revolução Inglesa. Terminamos a Revolução Inglesa com a burguesia no poder. Toda a política, todo o governo, todo o processo de crescimento, de manobras econômicas e sociais que vão vir dentro da Inglaterra a partir deste momento, ela vem para atender os interesses de quem está no poder. E as pessoas que se encontram no poder, que representam os interesses da Inglaterra, são comerciantes. Então, essa política que vai surgir depois da Revolução Inglesa vai ser o alicerce principal do nosso próximo tema, que é a Revolução Inglesa, que vai ser o tema do próximo vídeo. Então, nos vemos daqui a pouco. Vou beber uma aguinha e já volto. Fui. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês.